Bom dia, pessoal. Esperar um minutinho que o pessoal tá entrando na sala, tá? Pra gente já começar o webinar aí, falar sobre o WMS SaaS. Bom dia, bom dia. Vamos lá. Felipe, acho que a gente pode começar, já passaram 2 minutos aqui. Bastante Bora. gente na sala aí. Primeiramente, né, bom dia a todos aí, agradeço novamente pela participação. Acho que a gente vai ter um momento aqui muito rico para falar um pouquinho sobre esse produto aí que a gente a cada semestre tem evoluído, seguindo crescendo com ele, né? Então, para quem. Eu imagino que vocês devem ter escutado isso bastante nessa semana, né? Pela quantidade de trilhas que nós fizemos aí, mas a gente tem o Q&A que a gente consegue fazer respostas e perguntas, então fiquem à vontade para fazer questionamentos, interações com a gente à medida que a gente vai apresentando, tá? Não fiquem com dúvida, qualquer ponto pode nos acionar aqui. O Felipe vai conduzir a apresentação e eu vou participar com ele aqui, tá bom? Felipe, fica à vontade, se apresenta aí, vamos começar. Beleza, beleza. Valeu, Matos. Bom dia, pessoal. Passando um pouco aqui no nosso slide. Sou o Felipe Dantas, sou o PO responsável pelo WMS SaaS, né? E hoje a gente vai estar explicando para vocês aqui um pouquinho do nosso produto, o que a gente está lançando aí de inovação aí, lançamos no último semestre, o que vem pela frente também, tá? E explicando um pouquinho para vocês aí o que esse produto é, né? O que é o WMS SaaS para esses clientes do Intor e o que a gente está fazendo aí para saborizar a distribuição, tá? Falando um pouco sobre mim, sobre a minha carreira, sou um profissional que já estou há 15 anos atuando no ramo de logística, né? Há 10 anos eu fiquei na operação, vamos dizer assim, né? Como analista, como coordenador de logística. E há 5 anos aí já estou na área de tecnologia, voltado a produtos de logística. Tá bom? Matos? Vou lá falar um pouquinho aqui também rapidinho. Está Matos Júnior aí, né? Mas meu nome é Alvário, um pouquinho diferente, então fui batizado como Matos aqui no meu dia 1, na época de PC ainda. E lá se vão praticamente 15 anos que eu estou aqui nessa área. Passei por boas partes dos nossos departamentos aqui, suporte, desenvolvimento, serviços, então conheço bem do Intor. Estou há praticamente 8 anos aí na área de produto, né? Trabalhando com gestão, diretamente com logística e varejo. Hoje sou o gerente de produto aqui dessas duas frentes. E é isso, vamos embora lá, Felipe, vamos começar com o conteúdo, que é o que mais importa, né? Bora, bora lá. Vamos lá. Bom, pessoal, o que a gente vai falar nessa track aí hoje, né? Vamos falar um pouquinho o que a gente fez nesse último semestre, igual eu comentei lá no início, né? Vocês vão ver a gente falar um pouquinho do filial de gestão, estoque loja, separação com equipamento transitável, nosso famoso ET, né? O que é a separação antecipada, tá? E mostrar para vocês também o que é o WMS SaaS, né? Muita gente tem a curiosidade de conhecer esse produto novo, praticamente, bem dizer, uma criança, né, Matos? Você não tem nem 10 anos aí existentes, né? Vamos dizer, né? Que veio para inovar e muita gente tem a curiosidade de conhecer. Eu vou mostrar para vocês aqui hoje um pouquinho do nosso produto, tá? O que é essa saborização da distribuição? Hoje o WMS SaaS ele já possui uma gama muito grande de clientes, né? São mais de 120 clientes em diversos segmentos, tá? E com o intuito de focar nos clientes que atuam na área de varejo e distribuição, a gente criou o time de Goiânia. Esse time de Goiânia ele é focado em melhorias para V&D, né, para varejo e distribuição. Por quê? Muita gente sabe que o conceito de logística, né, de armazém, a gente recebe, a gente movimenta, a gente expede, né? Só que quando a gente fala de distribuição, a gente tem algumas particularidades. Seja ela um produto fracionado, seja ela um produto específico, seja ela uma operação específica, né, para algum cliente específico, enfim. A gente tem várias particularidades e com isso nasceu o nosso time aqui de Goiânia voltado ao WMS SaaS e o Intor, tá? Por isso que vocês vão ouvir muita gente falar sobre a saborização da distribuição. Esse time de Goiânia ele fica voltado para essas melhorias. Vocês vão conhecer um pouquinho sobre essas melhorias lá na hora que a gente for comentar sobre o nosso roadmap, o que a gente está fazendo, o que a gente já fez, né? E aí eu posso abrir para perguntas também e a gente vai discutindo junto, tá bom, pessoal? Aqui, Felipe, Que eu que eu... acho que vale citar. Aqui, Felipe, Sim, perdão, acho que vale. Só para dar um contexto aí, talvez algumas pessoas estão vendo pela primeira vez, né, essa apresentação, acho que algumas já viram, mas só um reforço aqui de um pouco do motivador da gente estar escalando esse produto novo aqui, né, que a gente chama de WMS SaaS. Nosso WMS, como o Felipe bem disse, né, o WMS do Intor atual, no módulo 17, 37 ali, é uma solução muito robusta a nível de processo, de cobertura do que o nosso segmento precisa, então a gente tem uma fortaleza muito grande ali, mas a gente tem ouvido os clientes, né, ao longo dos anos aí, que tem nos cobrado e pedindo evoluções tecnológicas mesmo, né? A própria aplicação ser nativa Android, uma interface mais moderna e tudo mais. Então, muito dessa iniciativa do WMS SaaS vem desse pedido de vocês.
da gente inovar, modernizar o WMS e trazer uma roupagem nova, né? Esse WMS SaaS, só trazendo um contexto também, né? Ele é um WMS corporativo, ele não nasce exclusivamente para o Intor, é um WMS que vai atender múltiplos RPs, né? Um pouco do que tá nesse slide aí, né? De solução cross, vai atender RPs que são TOTOS ou não, então Proteus, Wintor, DataSul, Logix, todos esses RPs a gente está migrando para usar o WMS SaaS. Por isso a questão da saborização que o Felipe citou, é importante dar esse contexto. A gente tem muitas especificidades aqui dentro de distribuição e varejo, e é isso que a gente tem feito semestre a semestre, né? Unindo tecnologia de ponta, tudo que tem de melhor ali, por ser SaaS, por ser muito mais orientado à experiência do usuário, né? Além dessas questões também de complemento de processo e negócio, né? Não adianta eu também ter algo muito bom tecnologicamente não atender a necessidade do dia a dia de vocês, tá? Então, é nesse passo que a gente está aqui e a gente tem seguido, tá? Boa, boa. E entrando um pouquinho nesse slide aqui, igual complementando o que o Matos falou, né? Quando a gente fala de tecnologia de ponta, quando a gente tem um produto SaaS, pessoal, eu não estou mais travado na questão de versões, né? Então, eu posso fazer uma atualização hoje no WMS SaaS e essa atualização ela vai ser refletida para todos os clientes da base, sem mesmo que vocês percebam, tá? Então, hoje isso já acontece quando a gente lança uma melhoria aqui, e é interessante falar que a melhoria no SaaS, né? Ele é escalável, ali embaixo já fala e especializado, porque a gente está lançando sempre aí, quinzenalmente alguma melhoria. Então, é um produto que está recebendo atualização praticamente mensalmente ali. A gente está lançando algo novo, tá? E igual eu falei, para ele ser SaaS, isso é refletido para todos os clientes. Tá bom, pessoal? Solução Cross, como o Matos comentou já, né? Ele já atende todos os RPs da TOTS, então não é só o Intor, né? A gente já tem ele rodando em Proteus, DataSul e outros RPs também, tá bom? Vocês vão conhecer um pouquinho da interface dele ali, quando a gente fala de amigável, a usabilidade dele foi feita para ser simples. Então, a gente pensa até no setup, né? Na hora de fazer a implantação, ele ser amigável para quem já trabalha com logística, não ficar tão complexo ali, aquela atividade tão maçante. Vocês vão ver que o visual dele é bem tranquilo, justamente no coletor e no desktop, para ter essa facilidade aí na hora da implantação, no dia a dia, tá? E é isso. Falando um pouco, né, sobre os conceitos, né? Quando a gente fala que ele é especializado, né, a nossa especialização, ele atende toda a gama de clientes e segmentos, tá, pessoal? Então, ele não é enviesado para um único segmento, tanto que hoje a gente tem cliente aí que trabalha com N segmentos aí, trabalha com manufatura, né, Matos? Também tem essa parte dentro do WMS SaaS que é importante ressaltar, né? Que não é só ali a parte de distribuição varejo, a gente também tem uma manufatura dentro dele ali, tá? Vocês vão conhecer um pouquinho. A nossa parte de mobilidade, né, ele é nativo Android, então pensem que quando a gente fala de um coletor de dados nativamente Android, além da gente ter a questão do custo com o equipamento, que é mais barato, o equipamento do Android, né? O custo de infra para ele rodar também é muito simples. Basta apenas ter uma rede de internet, seja ela Wi-Fi ou 4G, inclusive a gente já testou até no 4G e ele roda muito bem, tranquilo, tá, pessoal? Bom, é uma inteligência ali que a gente consegue quebrar ondas de separação agrupada por carga, segregada por produto, perdão, segregada por pedidos. A conferência agora, a gente está lançando a conferência híbrida para que seja feita de conferência simultânea. Hoje você já pode conferir segregado por pedidos ou agrupado por produto, ou até mesmo a conferência desktop para quem utiliza o checkout, né, na operação. O coração, né, ali, o nosso WES ali, né, ele é flexível e escalável, ou seja, a gente tem um back ali na nossa codificação ali, que ele é bem editável, dinâmico, tá? A gente sempre deixa ele ali adaptável para novas rotinas, para novas funcionalidades, então não é nada engessado, a gente evita usar essa questão de travar algum tipo de operação, porque, de novo, né, a gente sabe que para os clientes de varejo e distribuição, operação é flexível. Então, com isso, o WMS também tem que ser flexível. Outra questão que eu gosto sempre de ressaltar no nosso webinars é que a gente, no WMS SaaS, a gente não ingessa nenhum tipo de processo, ou seja, você pode fazer ele de forma manual, tendo a execução humana de alguma pessoa, né? Ou você pode deixar esse processo ser realizado de forma automática. Vocês vão ver também nos slides da frente ali, a gente vai comentar um pouco sobre cada operação, e eu vou entrar mais no detalhe, tá, pessoal? Então, totalmente dinâmico. Ah, eu quero receber e eu preciso de um ok de alguém. Não, eu quero deixar automático. A gente faz. Ah, na expedição da mesma maneira. Enfim, vocês vão ver que os processos são bem flexíveis, tá? As nossas integrações, né? A gente tem a API sendo atualizada a todo momento.
as nossas APIs elas são nativas do produto, então elas estão dentro de casa, né? Vamos dizer assim, a gente está sempre monitorando a velocidade, qualidade e a escalabilidade, né? Para quem que a gente pode agregar mais, para quem que a gente pode atualizar isso de forma mais dinâmica também, tá, pessoal? Acho que aqui, Felipe, vale citar um detalhe, que é a integração em si, né? Quando a gente olha dos dados do Intor sendo integrados, tudo é via API, como você bem citou, né? É uma integração que a gente constrói aqui e a gente mantém, né? Então, essas Exato. questões de preocupação, porque é um produto que não é de dentro do Intor, não existem porque no fim do dia é uma integração que é mantida diretamente por nós mesmos. Então, à medida que a gente desenvolve um processo novo no Intor aqui, a gente também adequa as APIs, adequa a integração para que ela entenda aquele fluxo. Então, essa responsabilidade, essa preocupação de ter uma integração externa não acontece. A integração TOTS para TOTS, então, é muito fluida, muito rápida, e à medida que um pedido ou uma nota é feita dentro do Intor, ela é integrada ao WMS SaaS para que o fluxo aconteça e na finalização do processo logístico, né, esses dados são retornados para o Intor ali para poder aplicar no RP propriamente dito. E isso acontece naturalmente, como o Matos falou, tá, pessoal? Ah, cancelei, eu quero cancelar uma nota dentro do Intor, só que ela está no WMS SaaS. O Intor vai entender que essa nota ela não foi finalizada e vai travar o processo, entre aspas, para que você não possa cancelar uma nota que ainda não foi expedida, por exemplo, tá? Então, isso é feito naturalmente. Para quem usa, né, Matos, nem vê isso acontecer, porque é integrado nativamente, tá? Tem outro recurso também, gente, eu gosto sempre de ressaltar aqui também, que são os nossos insights logísticos. A gente tem um painel de insights que é como se fosse um BI ali, que ele está nativamente anexado ao WMS. Ou seja, todos os dashes, todos os indicadores, você não precisa ficar extraindo o relatório para montar relatório, não. Você monta os dashboards totalmente nativo nos insights logísticos e esses insights automaticamente são atualizados com as informações do WMS de forma nativa, tá, gente? Bom, para que vocês conheçam um pouco, né, essa é a nossa parte desktop, tá? Um pouquinho das nossas telas aí, vocês estão vendo que a usabilidade é bem tranquila, o nosso visual é bem amigável, tá, gente? E falando um pouquinho aqui sobre o nosso endereçamento e a nossa gestão de estoque, né? Você consegue criar endereços aí, múltiplos endereços de forma agrupada, então, Felipe, poxa, na implantação, cara, eu vou ter que criar endereço a endereço, grupos de endereço? Não, você pode criar todos os endereços de uma vez, de uma forma bem tranquila, tá? E depois, eu quero vir segregando isso por grupos. Você consegue montar seus grupos a partir dos seus endereços. Eu sou obrigado a trabalhar com picking, desde que você queira. Não é uma obrigatoriedade dentro do WMS SaaS, tá, pessoal? Então, o picking, ele é opcional dentro do WMS SaaS. Temos a opção de picking, mas não é obrigatório. Beleza? Um pouquinho do nosso coletor, né? Essa é a carinha dele aí, bem amigável também, igual eu falei para vocês. Ele foi construído e é construído diariamente pensando na usabilidade do usuário, tá, gente? Então, é uma visão bem moderna, bem tranquila, bem limpa para que o usuário, né, o operador, possa dar menos cliques possível, vamos dizer assim. A gente sempre pensa na usabilidade ali para que seja mais rápido e intuitivo, tá, gente? E aí, o que você ganha com o coletor Android nativo, né? Custo-benefício, como eu comentei, os custos de um coletor Android são bem diferentes de um custo de um coletor, por exemplo, que usa o Windows 7, da tecnologia mais antiga, né? A infra, você não precisa ter um servidor específico para rodar o nosso sistema ali dentro do seu coletor, ele é um aplicativo, então temos clientes aí que usam até celulares aí, dependendo da operação, adaptados ali na operação dele, porque é um app, né, gente? Então, conectado numa rede Wi-Fi ou numa rede de dados, ele vai funcionar normalmente. E as atualizações são dinâmicas, como são os apps do nosso celular, né? Então, por ele ser um aplicativo, quando a gente solta uma atualização, é bem mais simples de atualizar, não tem aquela burocracia toda, enfim, é apenas uma atualização comum. Tá certo? Um ponto, Mato, sobre o coletor, posso seguir? Não, perfeito. Eu acho que só o que você falou é que eu reforçaria aqui, para quem não está acostumado com esse ambiente, esse mundo SaaS, né? É muito do que você falou. A experiência de atualização que a gente tem no Intor hoje, ela é diferente quando a gente olha para o WMS. Porque à medida que a gente solta uma feature ou uma correção, a correção ela é aplicada no seu ambiente mesmo sem sua. Você não precisa fazer nenhum processo manual. Hoje, no monitor você precisa baixar uma rotina, aplicar atualização e tudo mais. Então, com o SaaS, você tem essa mudança. A gente faz atualização e manutenção por aqui, o ambiente fica sempre na última versão com os itens corrigidos. E a mesma coisa para o aplicativo, como o Felipe bem disse, né? Uma experiência muito igual que vocês têm no dia a dia de vocês.
Surgiu na Play Store lá um aplicativo novo, você vai ver que tem a opção de atualizar. À medida que você atualiza, ele já sobrepõe para a versão mais nova e começa a fazer uso, tá? Então, é muito do que o Felipe falou, muito gasto, muita energia nossa aqui para que isso seja o mais simples possível. A gente tem colhido bons feedbacks aí, né, Felipe, de Com usuários certeza. com uma curva de aprendizagem muito rápida com o aplicativo. Por ele ser mais simples, mais intuitivo, uma pessoa que já tem conhecimento e vivência logística ali no dia um dele já começa a executar os fluxos de uma forma bem mais amigável. Então é um feedback muito bom que a gente tem coletado dos clientes que a gente tem implantado aí. Isso. A gente participou de algumas implantações aí em loco, né, junto com os consultores ali. Quando a gente vê o operador, fala, cara, você precisa de alguma ajuda, né? O cara fala, não, pode deixar que aqui eu já me viro, já sei como é que eu vou. Então, isso é realmente fato. A gente está lá no campo junto com os consultores para validar isso, tá, gente? É importante também ressaltar, né, Matos, que a gente está junto com os operadores que usam mesmo, ouvindo eles, vendo eles usar e implantando junto com os consultores para trazer essa experiência para vocês, tá? Bom, parte de integração, né? Como a gente comentou lá no começo, nossa integração ela é nativa. Dentro do WMS SaaS, a gente tem esse painel de integração, né, que é o nosso monitor de transações. Nele você consegue monitorar todo documento que entra, que sai do WMS SaaS, que transita pelo WMS SaaS e vai para o RP, tá? As nossas APIs são monitoradas 24 horas por dia. A gente tem, cara, eu tive uma oscilação de velocidade, por exemplo. A pessoa só vai ver no dia, não, a gente já tem ali um time específico para a gente tratar isso, a gente já cuidar disso. Normalmente não acontece, mas caso venha acontecer, tá dentro de casa, tá, pessoal? Vocês vão ver que toda vez que a gente lança alguma atualização do lado da nossa integração do Intor com o WMS SaaS, os objetos já estão atualizados no 814, basta ir lá e colocar esse serviço para ser rodado lá e ele vai ser integrado automaticamente com as melhorias que a gente implantar dentro da integração do Intor com o WMS SaaS, tá? Beleza, gente? A gente tem um painelzinho de integração nosso, para conhecimento de todo mundo aqui, tá? Que aí vocês conseguem editar, né? Editar as regras do jogo ali da integração entre o Intor, de novo, particularidades do Intor com o WMS SaaS, que é totalmente editado, também nada chumbado, tá, pessoal? Para quem é cliente do Intor hoje aí, né, do nosso WMS atual, a gente tem o 1795 simplificado ali com alguns parâmetros que você define os fluxos de integração, como é que vai funcionar, tá? Então é muito disso que o Felipe está explicando aí. É isso aí. Bom, essa apresentação nossa, a gente gosta de quebrar ela por pilares, né? E aí, quando eu falo de pilares aqui, a gente vai falar um pouquinho de recebimento, movimentação interna, expedição e inventário, tá, gente? Qualquer dúvida, e aí, de novo, né, vamos fazendo perguntas por pilares, que eu acho que fica até mais tranquilo da gente responder e de vocês já tirarem as dúvidas, né, dos recebimentos. Bom, para quem já é cliente aí do Intor, né, está acostumado aí com o termo bônus, né, no WMS SaaS, a gente tem o nosso bônus aqui, só que ele chama agrupamento de notas. Ou seja, eu posso receber uma carreta ali que ela tenha 10 notas fiscais diferentes e eu vou fazer só um recebimento único. Eu vou agrupar essas notas no meu recebimento e vou fazer. Felipe, como que é feito isso? Pode fazer seu pedido lá dentro do RP do Intor, ele vai ser integrado para o WMS SaaS, aquelas notas vão estar todas ali, e aí, na hora de fazer o recebimento, é só agrupar essas notas e startar o processo de recebimento. Lembrando que o processo de recebimento, eu posso deixar ele parametrizado para ser feito de forma manual, ou seja, o documento vai integrar para o WMS SaaS e vai ficar aguardando ali o operador ou um planejador, enfim, um analista, dar o ok para esse processo acontecer, ou eu também posso deixar esse processo ocorrer de forma automática. Posso deixar parametrizado para que assim que esses documentos entrem no WMS SaaS, automaticamente ele cria o processo e aí a atividade já cai no coletor para o operador também já executar a operação sem ação humana, tá, gente? Outra questão também que a gente gosta sempre de ressaltar, temos o recebimento pallet a pallet, tá? Que para nós aqui é a nossa armazenagem paralela, eu posso receber uma carreta com 32 pallets, por exemplo, confiro o primeiro pallet, start o armazenamento, confiro o segundo, e assim eu posso seguir o meu recebimento sem estar ocupando tanto espaço na minha doca, tá? Flexibilidade no processo de gestão à vista. Não sei se todos estão conseguindo ver aqui, mas a gente tem umas barrinhas de progresso aqui embaixo. Essa é a nossa tela de recebimento, pessoal. Na parte de baixo do nosso grid são os processos em andamento, ou seja, é o que está sendo executado naquele momento. É a minha gestão à vista do que está acontecendo no meu recebimento. Em cima, a gente tem outro boardzinho, outro gridzinho, que eles são os processos pendentes. Ou seja, aconteceu uma avaria, uma sobra,
um erro de conferência vai cair para mim nos meus processos pendentes, para que alguém possa tomar ação sobre aquele processo que não foi concluído com sucesso, vamos dizer, né? Então, fica naquela gestão à vista ali para que eu possa tomar uma ação apenas em cima do que está ali, né? O que está em vermelho ali, o que está me avisando que está errado, o que está precisando de uma aprovação de um gestor, ou eu posso acompanhar o processo que está acontecendo ali de forma correta, em que status que está cada um dos meus recebimentos, tá? Na parte de recebimento, pessoal, alguma dúvida? Alguém quer comentar algo? Fiquem à vontade. Acho que o comentário que eu vou fazer, talvez eu seja a maior dúvida dos clientes aqui, ô Felipe, os detalhes de processo, né? Eu acho que aqui na frente, na sequência, a gente deixou alguns slides para trazer um comparativo ali entre o WMS SaaS, o que ele tem de feature, né, de processo, e o que a gente tem no entorno do WMS atual, para ter um comparativo ali para que vocês vejam. Então, na sequência, vocês vão ver um pouco melhor, mas quando a gente olha para a separação, o Felipe falou bem aí, a gente tem hoje uma segurança e uma completude muito próxima ali a nível de processo, tá? A forma de execução, a gente tem alguns facilitadores, né? E algumas formas diferentes de executar, mas o processo em si, a jornada que a gente precisa cobrir, a gente já tem totalmente implementado ali, tá? A gente vai mostrar isso na sequência para vocês. Boa. E essa questão de nomenclatura pega muito, né, Marcos? Ah, não tem o bônus? Tem, só que chama agrupamento de notas. Um exemplo, né? Nesse caso aqui. Só um deparo ali mesmo de linguagem, né? Mas no fim do dia, para a gente aqui é só a execução do processo, né? A preocupação nossa é sempre deixar o processo que a gente usa no nosso segmento, também presente aqui no WMS SaaS. Boa. Então, se não temos nenhuma pergunta sobre o recebimento, seguimos em frente. Movimentação de estoque, né? Então, de novo, né, o nosso coletorzinho aí, pessoal, já aí se ambientando aí com a tela, né? Beleza. Temos algumas facilidades que a gente traz aqui no WMS SaaS. Uma delas é o unitizador, muita gente conhece também como o MA, mas vou pegar o unitizador que ele nasce no recebimento, e a gente usa muito ele na parte de movimentação interna, né? Então, os nossos unitizadores, pessoal, eles ganham ali seu ID, né, seu número único, e vai ser usado até a parte de expedição. Felipe, por que você está explicando sobre o unitizador? Vou explicar. A gente consegue aproveitar muito espaço no armazém quando eu posso fazer a divisão, a fusão de estoque do mesmo produto, ou enfim, de um produto que seja similar. E para isso, como é que eu vou usar o unitizador? Digamos que eu tenha dois unitizadores ali, um do lado do outro, que estão com capacidade de lastro e camada, enfim, pela 50%. E eu estou ocupando dois espaços pallet, duas posições pallet. Poxa, eu quero fazer a fusão desses unitizadores, né? A gente tem ali a funcionalidade, então, de fusão de estoque, pode ser usada para agrupar esses unitizadores, e aí aquela mercadoria que estava em dois pallets, ela passa a ficar em um pallet único, e você ganha mais posição no seu armazém. E a mesma coisa é feita na divisão de estoque. Por algum motivo você quer segregar uma mercadoria da outra, você pode facilmente ali com o número do unitizador, bipa o número do unitizador lá na divisão de estoque e faz essa divisão por SKUs, certo? Lembrando o conceito de SKU, né? A gente aqui no SaaS, a gente trabalha com o conceito de SKU. Muita gente vai conhecer como embalagem, por exemplo, né? Talvez o pessoal use ali como embalagem, enfim. Bom, temos também a parte da consulta, né? Eu posso consultar pelo meu endereço, pelo meu unitizador ou pelo SKU. Tem essas consultas que podem ser realizadas. Armazenagem. Como é que pode ser executada a minha armazenagem? Lembra que eu falei para vocês que a gente tem o nosso painel de integração e dentro do WMS SaaS também temos os nossos parâmetros, né? Vamos dizer assim, que você pode digitar a regra do jogo, como lá no painel de integração. A parte de armazenagem também pode ser feita dessa maneira. Caso você crie grupos de endereços específicos, por exemplo, produtos alimentícios não podem ser armazenados nos mesmos locais de inseticidas, por exemplo. Você pode criar grupos de endereço diferentes para esse tipo de mercadoria. E aí, o que for alimentício vai ser direcionado para ser armazenado lá no produto alimentício, e o que for na inseticida vai para a parte inseticida. É um exemplo, tá, pessoal? E no WMS também, a gente tem a parte de mapeamento de picking mobile, ou seja, isso torna, gente, a operação mais dinâmica, tá? Vamos pegar aqui um exemplo aqui de períodos sazonais, né? Eu preciso trocar aquela posição picking ali e muitas vezes eu estou na correria ali da operação, enfim, e preciso que o operador faça isso para mim. Em vez de ele ter que ir lá, anotar no papel, trazer para o planejador, ele tem a opção de fazer o mapeamento de picking no próprio coletor. Isso agiliza muito aquela parte de operação e a partir desse picking mapeado, os reabastecimentos vão ser feitos, né, de forma correta. Lembrando que a gente aqui na movimentação de estoque também tem a parte de reabastecimento corretivo,
Ou seja, eu deixo parametrizado no meu sistema, meu estoque mínimo, e a partir do momento que o meu picking chegar no estoque mínimo, ele já vai me dar uma tarefa de reabastecimento, ou eu posso fazer esse reabastecimento manual também. Temos uma opção também, pessoal, que foi liberada recentemente, que é a nossa movimentação vertical, né? O que é isso? Muitas vezes a gente pega no dia a dia de operações aqueles problemas que geram reabastecimento, onde eu tenho que descer um pallet, coloco ele na rua para depois alguém vir, pegar esse pallet e levar ele até o endereço de pick para fazer um reabastecimento, ou uma expedição, tá, gente? Nesse caso da movimentação vertical, quando ela está parametrizada para ser utilizada, o sistema ele mapeia o endereço intermediário, ou seja, a partir do momento que eu desci esse pallet, eu vou poder já gerar uma tarefa automática, já é gerada automática essa tarefa, para que ele seja levado até uma doca ou até um pick. Felipe, traz isso para operação para nós. Vamos lá, uma troca de turno, né? Isso. Por algum motivo, o pessoal desceu o pallet lá, a empilhadeira desceu o pallet e saiu, trocou o turno do segundo turno para o terceiro turno. Como é que eu vou arrastar esse pallet? Simples, a hora que o pessoal do terceiro turno chegar, já vai ter atividade no coletor com aquele endereço intermediário listado para que ele possa pegar aquele pallet que está na rua e levar ele até o picking ou até a expedição. Bom, Temos gente, uma, pode temos uma falar. dúvida aqui, Felipe, do Jameson Lima. Vou Sim? ler aqui para. Pode ser uma dúvida de todos, tá? Bom Uhum. dia. Aqui temos lojas mistas, vendas de PDV junto com venda balcão reserva. E os desafios são conseguir gerenciar validade, inventário e separação avarias. Hoje, com o WMS SaaS, consegue lidar bem com esse cenário? Aí eu Boa. vou começar a responder aqui, você fica à vontade de complementar, tá? Claro, Acho que claro. no último semestre, ô Jameson, a gente fez uma implementação de uma feature que vocês conhecem aqui dentro do WMS nosso, de Cash and Care. É aquele processo de controle de baixa de estoque para quem usa varejo, tá? Então a gente já tem essa condição de diferenciar a venda e a baixa, né, de produtos que saem diretamente do checkout. Então, simplificando aqui para os demais, aqui não sei se todos conhecem, caso você marque essa opção e você faça uma venda diretamente pelo PDV, essa venda vai ser baixada no WMS e à medida que você tem a oportunidade de repor, baseado no ponto de reposição do picking, vamos imaginar que é o endereço, né? A gente vai sugerir para que você reabasteça também esses endereços que estão marcados nessa condição. Então, isso já faz, tá? Aí você citou alguns detalhes aqui de venda balcão e tudo mais. Eu entendo que essas são vendas normais, assim como controle de validade, avarias. A gente tem algumas características no WMS SaaS aqui que baseado nas dores que nós temos hoje no Intor, a gente acabou evoluindo, tá? Então, você consegue criar, por exemplo, características individuais para cada produto. Então, imagine um exemplo prático aqui, tá? Você trabalha vendendo chinelas havaianas. As havaianas a gente sabe que é um modelo que normalmente tem número, mas você pode ter cor, pode ter detalhe. Então, essas são características que você pode colocar produto a produto e controlar somente no WMS. Então você não vai ter essa informação no Intor, porque para o RP não faz sentido, mas para a logística faz muito sentido para auxiliar o operador. E essas características, só para finalizar, a gente partir para o próximo ponto, né? Você consegue, inclusive, dizer em qual processo você quer exigir ela ou não. Então, você pode, por exemplo, exigir no recebimento e não exigir na conferência, ou exigir na separação e não exigir em outra etapa. Então, você tem essa flexibilidade de configurar à medida que cada operação é diferente, entendeu? Então, não sei se eu respondi bem sua dúvida, mas no final a gente tem nossos contatos aqui. Se for o caso, você pode mandar para a gente aqui um WhatsApp ou mandar um e-mail, que a gente entende o detalhe e te responde, tá? Boa, boa, isso mesmo. Endereço de loja, né, que a gente fez agora aí, o Matos explicou bem. Isso. E esses controles aí, gente, né? Ah, poxa, no mesmo pique, eu posso ter data de validade diferente, eu posso ter SKU diferente. Gente, de novo, WMS SaaS é flexível, tá? A gente consegue ter todas essas opções, desde que estejam parametrizadas dessa maneira que o Matos explicou, tá? Seguimos, falar um pouquinho da parte de expedição, né? Bom, aqui, gente, entra bastante detalhe para quem é cliente distribuidor, né? A gente sabe aí os desafios aí de quem trabalha principalmente com produtos fracionados, tá? E quando a gente fala da WMS SaaS, de novo, né? Eu posso seguir esse processo e aí eu vou ditar esse fluxo, vocês, quem for conhecer o produto mais detalhadamente vai entender esse fluxo de processo que a gente trabalha. E eu posso ditar esse fluxo, igual eu falei, né? Da maneira automática, ou seja, cai o pedido para mim e a partir do momento que cai esse pedido, automaticamente já cai para separação. Cara, mas eu tenho áreas de separação diferentes dentro do meu armazém. Vamos começar a flexibilidade aqui, tá? Eu posso ter, lembra dos grupos de endereço? Eu posso colocar como vocação ativa
Ou seja, eu falo que o Matos só vai poder entrar no depósito 1, que o Felipe só vai poder entrar no depósito 2. E com essa convocação ativa, baseada nessa flexibilização de separação, ele vai entrar para que cada coletor entenda aqueles pedidos daquela área específica e que cada operador possa trabalhar nas suas áreas que foram denominadas lá nos parâmetros, tá? A parte de expedição nossa, hoje a gente faz ela de duas maneiras, de forma que seja ela agrupada, ou seja, por carregamento, por viagem, por transportadora, por fornecedor, ou ela seja segregada por documento, nota a nota, tá? Eu posso fazer dessas duas formas e também, né, como falamos lá no princípio, pelo nosso equipamento transitável. Ou seja, eu posso ter uma carga que eu vou separar ali, por exemplo, produtos que a gente fala miudeza, fracionado, né? Que vai ser 10 pedidos ali junto no equipamento transitável. Ou, vou resumir aqui, né? Eu vou poder andar com um carrinho na minha operação ali, com um carrinho ali com 10 caixinhas, ou seja, 10 pedidos, né, 10 clientes, e eu vou no endereço pegar, por exemplo, um fone de ouvido, eu pego esse fone de ouvido uma única vez para 10 clientes. Então, eu estou atendendo uma separação única para 10 pedidos ao mesmo tempo. Isso é um ganho operacional para quem trabalha com produtos menores, enfim, que caibam em caixas, né, que tem esse tipo de operação, que é um ganho imensurável ali de tempo, né, gente? Então, consegue separar, eu consigo etiquetar essas caixinhas, e aí lá na conferência isso facilita demais também, tá, pessoal? A parte de convocação ativa eu comentei um pouco, né? O exemplo lá atrás lá, que a gente pode segregar essa convocação ativa por áreas, enfim. A filial gestão, eu posso ter também mais de um tipo de unidade, então, ou seja, eu posso ter, vamos supor que dentro da minha indústria lá, eu trabalho, dentro do meu armazém, né, eu trabalho com 3 tipos de CNPJs distintos, ou seja, cada um no meu RP é uma filial, vamos pegar esse exemplo, né? Porém, eu gerencio tudo no único, eu quero ter o estoque unificado, eu tenho uma filial gestão, então lá dentro do meu WMS lá, eu vou ter apenas uma filial, no meu RP eu tenho 3, então esses pedidos de entrada e saída dessas 3 filiais são integradas para essa única unidade do WMS SaaS, e quando ela retorna algum tipo de inventário, movimentação, algo que venha do SaaS para o RP, ele vai ser ajustado nessa filial gestão que eu setar no meu painel de integração, tá? Então, hoje a gente também tem isso no WMS SaaS, foi desenvolvido pelo nosso time de Goiânia, está dentro do nosso painel de integração, tá, gente? E funciona, já tem cliente usando. E por último, o endereço de loja, que acabou vindo na pergunta anterior, né? O Matos falou um pouquinho aí. A gente também desenvolveu aqui em Goiânia isso, tá, pessoal? Visando clientes que tenham essa operação de atender distribuição e também atender o varejo. Então, tem essa necessidade de ter o controle da sua loja, o reabastecimento da sua loja. E aí a gente criou essa funcionalidade justamente para poder atender esse tipo de operação. Sobre a expedição de forma macro, é isso? Alguma pergunta, gente? Fiquem à vontade aí, pessoal. Há sempre perguntas aqui, Felipe. Aqui é só um resumo, né, de tudo que a gente tem, né, na expedição, mas aqui a gente sabe que é o coração do negócio, né? A gente normalmente tem maior oportunidade de performar com o time, né? Então, a gente trouxe aqui alguns bullet points, mas não são todos, tá? Pensando em processos comuns, a gente entende que a gente tem uma cobertura funcional aí bem bacana para atender o cenário do totalidade dos nossos clientes, tá bom? Boa. Pode Falando seguir, também Felipe. sobre a usabilidade, só lembrando sobre a usabilidade, se vocês olharem a tela de expedição, vocês vão falar, poxa, é a mesma tela de recebimento. E a ideia é essa, tá, gente? Essa familiaridade aí entre telas, justamente para não ter tanto distanciamento na curva de aprendizado, tá? Então, em cima ali eu tenho um grid dos meus processos pendentes, ou seja, o processo que eu preciso ter alguma ação humana, e embaixo meus processos em andamentos ali, então a minha gestão à vista ali do que está acontecendo na minha expedição. Parte de inventário, né? Hoje, a nossa rotina de inventário, a gente consegue trabalhar com inventário por produto, por endereço, por fornecedores. A gente também tem uma gestãozinha à vista aqui que vocês estão vendo ali em cima, ali, que é o nosso painel de controle das atividades, né? Então, eu consigo ver quantas atividades estão sendo executadas naquele momento, quantas estão aguardando ainda para serem executadas, quantas contagens já foram realizadas e já estão finalizadas. Eu consigo fazer esse acompanhamento também dos meus inventários pelo meu painel aqui, né? De gestão à vista. E também temos relatórios de giro e ajuste de estoque. Então, você consegue extrair relatórios. Lembrando que temos os insights também, gente, de novo, né? Que está integrado nativamente. Lá dentro dos insights, você pode montar os relatórios de forma nativa, ou caso você prefira extrair esses relatórios, também a gente deixa aberto aí para vocês, tá? É quando você diz insights, né, Felipe? Só para quem não conhece o que é insights, seria
como se fosse um BI de forma simplista aí, que a gente consegue montar visões pré-configuradas, né? Para que vocês consigam utilizar e vocês podem customizar também de acordo com a necessidade de cada um, o que vocês querem ver, né? A gente tem, por exemplo, lá um exemplo que eu sempre recebo pergunta de cliente, vocês também em algum momento vão perguntar, sobre produtividade. O que que você tem de produtividade? Então a gente lá tem um dash, né? Uma visão para tratar produtividade e a gente também permite que vocês customizem, alterem. Acho que o grande lance do Insight, né, entrando um pouquinho aqui, Felipe, é que essa parte do Insight a gente já está entrando forte com o IA nela. Então, as próximas versões que vocês verem, você já vai ter um assistente de IA conversando com você e te dando um retorno baseado em comandos que você fala com ele. Então, e você pode questionar de forma bem simplista, quais são as oportunidades que eu tenho de ressuprir picking? Quais são meus pickings mais críticos? Então, ele vai gerar alguns insights inteligentes aqui, né, baseado na sua movimentação, no seu histórico ali, para sugerir para você. Olha, baseado na quantidade de posições que você tem feito semanalmente, diariamente, a posição desse picking poderia ser alterada, ou a quantidade dele. Então, a gente está alavancando muito essa questão do insight aí com IA, tá? Então, só esse parênteses aí que eu sei que IA é um hype do momento, né? E faz muito sentido a gente dar esse gostinho para vocês aí, que a gente tem dado um olhar também de muita atenção para isso. Boa, já deu um spoiler aí, né? Isso aí, então é isso mesmo, pessoal. Está sendo trabalhado para que esse tipo de informação ajude vocês na tomada de decisão do dia a dia, né, pessoal? Tem duas perguntas aqui do Gleibson e do Marcelo. Deixa eu fazer aqui já para a Opa, gente fazer cair um comparativo, que o nosso tempo tá curto aqui. Inventário com loja vendendo. Gleibson, eu vou falar aqui, Felipe, você fica à vontade de complementar, né? A gente não tem esse inventário de loja aberta, que eu acho que é o que você está perguntando, mas a gente tem um conceito de inventário muito diferente aqui, que a gente já otimizou bastante. A gente consegue criar um inventário, montar ele e eu consigo fazer o bloqueio do endereço somente na hora que eu for fazer a contagem dele. Então é um conceito diferente. Eu não bloqueio todo o inventário, tudo que está inserido nele, tá? Isso por si só eu já vejo como um grande ganho. Então eu posso criar um inventário e eu vou bloquear somente no ato da contagem aquele endereço. Então já ajuda muito essa questão de limitar a movimentação dentro do CD, tá? O Marcelo fez uma segunda pergunta aqui. Consigo fazer inventário de produtos e avaria? Normalmente, Marcelo. Você tem que fazer inventário de todos os produtos e você vai indicar se ele está variado ou não. Então, é possível, está previsto, a gente vai mostrar um comparativo ali que já está ok, tá bom? perfeito, perfeito. Boas perguntas. E lá dentro do inventário também a gente tem a opção de contar uma única vez ou contar duas vezes. É editável. Vocês que ditam as regras na hora de startar o inventário, tá, pessoal? O Wanderson fez uma pergunta aqui também, né? Qual o modelo de licenciamento? Qual o motivo de se chamar SaaS? Beleza, uma excelente pergunta, tá? SaaS é um modelo de contratação, tá, Wanderson? Que é, Service as a, Service a perdão, service. Service a Service, Certo? exatamente. Resumidamente, o que que isso quer dizer? Você paga mensalmente para fazer uso do RP. Você não tem que desprender e comprar uma CDU como foi até um passado não muito recente, entendeu? Então você faz uma adesão normalmente ali e depois você paga só a assinatura disso. Então pensa um aplicativo que você vai na sua loja de aplicativos do seu celular e você contrata e paga mensalmente para fazer uso dele. De forma bem simplista, tá? O SaaS seria algo nesse sentido, tá bom? Boa. Vamos lá, Felipe, que nosso tempo está curto aqui. Eu já respondo Vamos. a sua cela segunda aqui. Vamos lá, vamos lá. Então, aqui é um pouco do comparativo, né? A gente traz ali embaixo que está disponível em ambos os WMS, né? No WMS do Intor, WMS SaaS. A gente tem o que já está inativo e o que está sendo feito em roadmap, tá, pessoal? Então, na parte de recebimento aí, você pode ver que a criação de automática de conferência, né? A gente tem no SaaS ali, no Intor está como inativo. Então, é o que eu comentei lá atrás da flexibilização. Você pode criar essa conferência sem nenhuma ação humana, tá? Deixou parametrizado, caiu o documento do meu recebimento, automaticamente ele vai ser integrado no coletor ali para poder ser feito o processo. Comunicação interna e externa é um ponto que é uma cereja do bolo do nosso WMS SaaS, que dentro do WMS SaaS a gente tem um balãozinho de comunicação que eu posso fazer essa comunicação pelo WhatsApp, por SMS, por e-mail. Ou seja, eu tive um problema no recebimento, preciso conectar meu time de compras, enfim. Cara, direto no WMS ali você consegue registrar um e-mail ali, ele vai ser enviado, um WhatsApp, enfim. E aquele histórico fica armazenado naquele processo. Então, para uma futura auditoria, pensem que está tudo amarrado naquele processo de recebimento. Para você saber o histórico, o que aconteceu. Lá nas minhas comunicações eu tenho isso, tá? Bom, seguindo aqui, né? Falando um pouquinho de movimentação interna, também ali a gente vê como reabastecimento agendado, né? No WMS do Intor está como
o que a gente está fazendo em roadmap, né, vai ser feito ainda, no WMSA já tem, comentei um pouquinho com vocês lá na parte de movimentação interna, né, que a gente consegue fazer esse reabastecimento agendado lá, e ele vai ser executado assim como deixar parametrizado, tá? O picking, que é um diferencial no WMSAs, não é obrigatório. De novo, eu posso trabalhar com picking e não trabalhar. A gente tem a opção de um endereço, vamos supor que ele não é picking, mas ele é acessível à mão. Eu consigo deixar editado que esse endereço é acessível à mão ou se ele é um endereço de armazenagem, tá? A gente também tem essa flexibilização. Passando aqui agora para a parte de expedição, né? Aí é a parte que a gente está trabalhando nesse momento, tá? Peso variável, a parte de configuração de sequência de execução e as quebras, seja ela por cubagem, igual está aqui no exemplo, né? Ou por pedido, ou enfim, outros tipos de quebra de expedição, está no nosso roadmap, está um pouquinho mais para frente na apresentação, mas já antecipando para vocês, já estamos trabalhando na parte agora de conferência híbrida, ou seja, eu posso conferir dois processos, seja ele por carregamento, seja ele por documento, ao mesmo tempo, simultaneamente. Isso acelera a minha conferência. Vamos começar agora a atuar no peso variável, então é uma coisa que vem sempre sendo muito pedida para nós aí, né, Matos? E a gente está atuando nisso já, vai começar a ser desenvolvido agora no segundo semestre, no finalzinho agora do segundo semestre, a gente vai começar a desenvolver isso. E a nossa expectativa aí é para o final de 2026, 2027, aí a gente já ter algo de peso variável também, tá, pessoal? E a parte de quebra de separação aí também vai vir logo em seguida, aí no ano que vem a gente vai ter mais tipos de quebra, tá? Igual a gente tem hoje essa flexibilização do WMS do Wintor. Bom, Perfeito. cross-dock, ou perdão, Marcos, pode falar. Não, não, pode seguir, fica à vontade. Beleza. Parte de cross-docking também, a gente ainda está no nosso roadmap, tá? Mas a gente está priorizando a parte do peso variável e a quebra da separação, porque é algo que está vindo com muita frequência para nós pelos próprios clientes, né? Ali tá os modelos de separação também, falando que a gente ainda tem que trabalhar em cima deles, justamente por isso, porque hoje no WMS do Intor tem N tipo de quebras, né, pessoal? E a gente vai trazer muito disso para dentro do WMS SaaS. Desculpa, tá andando um pouquinho mais rápido, mas eu brigando quanto tempo aqui, tá, gente? Qualquer coisa vai me interrompendo aí. Parte de inventário, aqui está como inventário de fornecedor ainda, está consult roadmap, mas a gente já está fazendo, já, tá, gente? Então já está executando aí já, tá? Relatórios de giro ali também, a gente está refinando isso para que seja mais detalhado ainda. A gente tem um relatório macro, mas a gente quer trazer ele mais detalhado para vocês, tá? De ajuste de estoque, da mesma maneira, a gente já tem ali o relatório do que vai ser ajustado, principalmente para a integração com WMS SaaS, com o RP do Intor. A gente tem, se eu não me engano, a 1149, que a gente consegue ver todos os ajustes que vão ser realizados ali, que eu dou ok ou não se vai ser realizado no RP, consigo tirar esses relatórios, tá? E aqui é um pouquinho, né, do que a gente fez, está fazendo e iremos fazer, tá, pessoal? A gente quebrou aqui na fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Tudo que está em verde aí significa que a gente já fez, já está lá no WMS SaaS. Como eu falei para vocês, é um produto SaaS. Quem já tem não precisa atualizar automaticamente, já vai estar disponível para vocês, tá, gente? O que está ali um pouquinho mais escuro é o que a gente está fazendo agora. Comentei com vocês um pouco atrás, né? A parte do peso variável. Junto com o peso variável vem a depuração desse peso, né? De eu aceitar um percentual acima, aceitar um percentual abaixo. A parte de vários tipos de mapa de separação, por categoria de produto ou por pedido, enfim. Estamos terminando agora também a integração com o módulo 16, né, o módulo de indústria. Então, quem utiliza ele aí a partir do mês que vem já vai estar disponível, tá? Estamos terminando só agora de fazer a subida em produção, mas em outubro já vai estar disponível para quem já utiliza. E a parte de conferência híbrida. Podem ver, gente, não vou entrar ali porque o nosso tempo está meio corrido, mas na fase 3, na fase 4 tem muita coisa. Então, como o Márcio falou lá no começo, o WMS SaaS ele é escalável. Olhem o tanto de oportunidades que tem mapeado e que chega para a gente através dos nossos clientes, né? Através de vocês que trazem para a gente alguma particularidade da atividade fim de vocês, enfim, da operação de vocês, para que a gente possa agregar o nosso WMS SaaS. E vocês estão vendo que tem muita coisa para vir pela frente, né? Acho que só para a gente encerrar aqui, né, Felipe? Faço para o próximo slide aí do QR Code lá, de interdição. E dois pontos, né? A gente tem uma segurança muito grande hoje, que a gente tem um produto pronto para entregar. Acho que pode passar, Felipe, para a questão do switch logística aí. A gente não vai ter tempo pelo prazo aqui que a gente levou. A gente tem hoje um produto que a gente entende que está muito maduro, está muito pronto para atender o cenário de vocês. Claro que tem operações que possa ter algum detalhe ou outro, então fica o convite, né? Caso vocês queiram ler o QR Code aí,
a gente entra em contato com vocês, agenda uma demonstração, entende cenário a cenário. Se tiver alguma particularidade, algum processo que às vezes a gente não desenvolveu ainda, a gente pode priorizar ele aqui no desenvolvimento, tá? Então, fica o convite para vocês, né? Conhecer um pouquinho mais, vamos conversar, vamos entender. Quando chegar o momento que você se sentir seguro e apto para mudar aí, tiver esse desejo, a gente vai estar do lado aqui para poder interagir, tá? Uma última dúvida que o Gleibson fez aqui para a gente responder, Felipe, é Uhum. possível criar um painel de acompanhamento de recebimento até a finalização da expedição? Aí eu tenho. A gente não tem hoje, Felipe, o Gleibson, um painel desse jeito, porque os processos, na minha visão, são até independentes. Nem sempre aquela entrada que eu estou fazendo ela vai ter uma saída imediata. Então, eu tenho painéis que eu consigo ver processos separadamente. Então, eu consigo, dentro do processo de recebimento, ver como é que eu tenho um painel próprio para isso, eu consigo ver o status dele, quantos documentos que eu tenho para receber, qual que é o volume, o peso e tudo mais, além do próprio insight que dá essa visão para a gente, tá? E a mesma coisa da expedição. A expedição também, quantos documentos eu tenho, quantos eu tenho que expedir, quantos estão em execução já, qual que é o status, quanto tempo tá. Então, toda essa rastreabilidade, pedido e documento a documento, a gente tem e consegue demonstrar, tá bom? É isso aí. E assim, a questão do tempo ter ficado curto é porque o produto é grande, gente. Então é isso que a gente está falando. Isso é bom, né? Vocês veem que tem muita coisa para ser discutido e falado, tá? Mas é isso. É Mais isso, alguma pessoal. dúvida? Fica só o convite para vocês no QR Code, né? Caso vocês tenham desejo da Sim. gente mostrar um pouquinho mais e tudo mais. E a gente agradece o tempo, né, Felipe? Foi muito bom estar com vocês aí. A gente vai ter webinars recorrentes aí para falar um pouquinho mais sobre a solução, trazer as novidades. Próximo que eu quero fazer para vocês aqui é entrar um pouco mais no detalhe, Felipe, exemplificar para vocês o uso mesmo do WMS SaaS, para que vocês percebam, já comecem a entender as diferenças, né? Como é que vai funcionar nesse novo já. Então, vem muitas novidades por aí e acompanha a gente, tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigado. E participem dos próximos webinars. A gente entra no detalhe, abre o produto aqui, vamos navegar junto, enfim. Estamos à disposição, tá bom? Muito obrigado pelo tempo de todos. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.